Olá, estamos aqui em mais um Vamos Conversar sobre Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre os conflitos conjugais. Essa live era para ter sido feita na segunda-feira, dia 29 de janeiro, de problemas na internet, nós não pudemos transmiti-la, mas hoje vamos conversar, né? É um assunto palpitante que muita gente fica querendo conversar. A ideia é conversar. Vamos fazer aí uma interação. Tem um monte de gente já aí ao vivo, e aí pediu o pessoal para fazer a pergunta, né, para a gente poder participar, dar opinião, dizer como está chegando aí, né, a Verônica Souza, a Aline Milani, Aniele Godinho, João Neto, Deise Martins. Então vamos conversar sobre esse assunto, que são os conflitos conjugais na visão espírita. Por que eles ocorrem? Vamos começar primeiro falando, a gente pode avaliar o que é o casamento na visão espírita, né? O que é o casamento? O casamento é quando nós nos reunimos para um ajudar o outro a vencer, a avançar na evolução. Então a gente traz equívocos do passado que precisam ser acertados, e aí o casamento ele vai as famílias elas vão se agrupar de acordo com a condição espiritual do planeta a que pertença. Então, por exemplo, no planeta de expiações, de primitivo, o casamento vai reproduzir a característica primitiva. Nos casamentos de expiações, e nos mundos de expiações e provas, os casamentos tendem a ser metade, uma parte de expiação, a outra parte de provas. Então, no nosso planeta, os casamentos são de expiações e provas. Cada vez mais provas. E a gente pode perceber isso com uma revolução feminina, né? A partir do movimento de queima dos sutiãs em 1918, 19, né? A partir do momento que a mulher vai para o mercado de trabalho substituir o marido que estava na guerra, então ela vai demonstrando ali que ela tem condição de se cuidar sozinha e, portanto, ela tem condição de buscar a sua própria independência. Então a mulher está cada vez mais autônoma e independente. Essa independência transforma o casamento de expiação para um casamento de provas. Qual a diferença? É que antes, se a gente analisar aí os casamentos até a década de 20, 30, 40, né? Quando ainda era o reflexo do passado, era praticamente impossível a separação. O casamento era até que a morte separe. Então, pensar num casamento sem manutenção era impossível. Só existiam dois tipos de mulheres: as mulheres solteiras e as mulheres viúvas. As solteiras eram submissas ao pai, e as viúvas eram submissas ao filho, ao irmão, ao cunhado. Então não se concebia. Só existia dois tipos de mulheres: a mulher de casa e a mulher da rua. Então a mulher de casa não saía, que é para não misturar. Então o vendedor, o caixeiro viajante, vendia um corte de tecido de acordo com a roupa que a mulher quisesse usar, e uma costureira costurava os vestidos em casa. Então, a mulher só saía na rua na companhia do marido ou do filho. Então, ela não saía só. Então, qual era a mulher de casa? A mulher casada, o próprio nome já diz, a mulher solteira e a mulher viúva. Se a mulher se separasse, ela se transformaria em mulher da rua, portanto, a prostituta. Era assim. Então, casamento, não havia possibilidade de separação. Tanto para o homem quanto para a mulher, era muito difícil separar, impossível se separar.
Então eles aguentavam, a mulher espancada, e ela às vezes era assassinada pelo próprio marido, que não era crime matar a mulher. Você sabia, por exemplo, que no período colonial não era crime o senhor de engenho assassinar a própria esposa? Ele tinha o poder de vida e morte sobre a mulher. Então isso é uma coisa que vai caracterizar o casamento por expiação. O casamento prova, não. A mulher vai permanecer ao lado do marido enquanto ela achar necessário, e vice-versa. Então, a hora que ela entender que o marido não é alguém que a ajude, que faça crescer, que seja uma boa companhia, ela pode simplesmente se separar. Ela não precisa justificar essa separação. A lei mudou muito nesse aspecto. E aí a gente vai ver aí dois tipos de casamento, dois tipos de família. Isso vai refletir no casamento. Família por laços espirituais e família por laços materiais. Espirituais são famílias que têm compromisso no passado. E famílias materiais são aqueles casamentos feitos com base no interesse material, a família é rica, etc., né? No interesse sensual. É uma mulher muito bonita, sensual, vai me satisfazer na cama. É um homem forte, que vai rico. Então, esses interesses são diferentes dos interesses espirituais. Ao passo que o primeiro se sustenta, o segundo não. Então, por exemplo, se a gente se casa com a mulher, o homem, por interesse sensual, é natural que, à medida que ela vá perdendo a beleza do corpo, ou ela vai ter um filho, e aí vai criar uma rotina, e aí vai diminuir as experiências sexuais, é natural que o relacionamento se rompa. Se for interesse financeiro, tanto que o maior motivo de separação dos casais hoje é por questões financeiras. A infidelidade é o segundo maior motivo, mas o primeiro é por questões financeiras. Então, às vezes a mulher casou com um homem imaginando uma estabilidade financeira, e aí ele vai falir na empresa dele. Então o casamento não vai se sustentar. Às vezes o homem vai casar com a mulher pensando no patrimônio da família dela, e aí a família dela, o pai, perde tudo, né? E aí também o casamento não vai se sustentar. Então depende do motivo do casamento. Mas o que faz, por que é tão difícil a vida a dois? Porque veja, são pessoas que vêm de experiências espirituais diferentes, têm educação diferente, vêm de culturas diferentes, né? Cada família tem a sua característica específica, e depois elas têm que se juntar e formar uma família. Então as diferenças, quando estiverem juntos, vão ficar muito mais evidentes. E por que se casam então, se a diferença fica tão evidente? É porque durante o namoro tem uma fase de projeção da expectativa dos namorados. Então a gente não se casa, a gente não namora com a mulher que tem características que nos agradam. Nós namoramos com a mulher que nós enquadramos dentro do nosso pensamento. A mulher namora com um homem que é a projeção do pai dela. Então, ela imagina que esse cara vai ter as mesmas características do pai. E aí ela se casa com ele. A mesma coisa o menino com relação à mãe. Então, à medida depois que eles ficam juntos, porque não é possível isso, aí essas diferenças começam a se ressaltar. Começam a ficar ressaltadas. E então começam as crises. Por que existe a crise dos 7 anos? Porque 7 anos é um período muito interessante para as pessoas se conhecerem. E aí, 7 anos somando o namoro também, viu, gente? Tem gente que namora há 10 anos. Então aí ele vai passar pela crise dos 7 anos no namoro. Ainda mais que o namoro, às vezes a pessoa mora junto do outro. Então, é interessante pensar nesse aspecto.
Né? Então isso vai provocar a crise dos 7 anos, que é a grande prova de fogo do casal. Se o casal passar por essa crise dos 7, ele tende a permanecer. Porque nesse momento entra em xeque. Ora, essa pessoa não é a pessoa que eu pensei que era. Não é que ela me enganou. Eu me enganei com a imagem que fiz dela. Ela tem defeitos que eu não imaginava que tinha. Será que eu a amo? Qual é o objetivo de eu estar casado com ela? Essa é a grande pergunta. É preciso a gente se perguntar por que nós estamos casados com tal ou tal pessoa. Porque isso vai influenciar na manutenção ou não do casamento. Eu quero compor uma família, eu tenho um projeto de ter filhos, eu quero ter alguém com quem conversar, alguém para dividir os meus sonhos. Enfim, o porquê que você está casado? Por que você está casada? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O casamento, ele é uma opção, mas é uma opção que atinge a maioria absoluta das pessoas que estão sobre a terra. Mesmo quem não está casado, um dia foi casado. Seja porque é viúvo, seja porque é separada, né? Então um dia foi casado. Então a maioria absoluta da população se casa. Na questão 692, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que a monogamia é o maior progresso da humanidade. Por que a monogamia é o maior progresso da humanidade? Porque foi com a monogamia que se criou a família. Grupos poligâmicos ou poliândricos. Qual a diferença, né? A poligamia é um homem que tem várias esposas. Hoje, alguns exemplos no Oriente Médio, na África. A poliandria é uma mulher que tem vários maridos. É um pouco mais incomum, um pouco mais difícil de encontrar. Mas essas famílias têm muita dificuldade de se estruturar enquanto famílias. Porque você imagina, um homem que tenha 10 mulheres, ele vai ter mais de 100 filhos, por exemplo. Então, como é que esses 100 filhos, como é que vai ser essa relação afetiva com ele? E é o que acontecia, por exemplo, com o povo hebraico da Bíblia, do Velho Testamento. Eram homens que tinham várias esposas e muitos filhos com cada uma, formando uma tribo. Essa era a ideia no passado. Então, a monogamia é o maior progresso da humanidade. E aí, o Allan Kardec pergunta qual seria a consequência da relação livre. E aí a resposta seria a retrogradação do espírito. Então, o casamento é a maior tendência da humanidade. Allan Kardec, no século XIX, ele pergunta aos espíritos, e o caso de algumas pessoas, e o caso de algumas pessoas que abrem mão da vida a dois, do casamento, para se dedicarem a cuidar de crianças doentes, de idosos, missões fraternais internacionais, né, de benemerência, enfim. E aí os espíritos respondem, isso é diferente. Todo sacrifício, quando tem como objetivo o bem, é agradável a Deus. Então, todo sacrifício, quando tem como objetivo o bem, é agradável a Deus. No entanto, no mundo moderno, a gente pode dizer que existem pessoas que trazem experiências solitárias, né? Dentro do processo de autoconhecimento, acredito eu que seja necessário a gente conviver conosco mesmo. E a única maneira disso acontecer é se a gente viver só. Seja numa viuvez, seja porque se separou e não quis casar mais, ou seja porque não casou mesmo. Existem pessoas que vêm, provavelmente essas pessoas devem deixar os seus companheiros, seus parceiros, do mundo espiritual, porque o casamento é algo planejado no mundo espiritual antes da gente nascer.
Porque é um projeto muito importante, é um projeto que vai dar sustentação ao nosso progresso espiritual. Então ali é planejado se vamos casar com quem ou se vamos ficar solteiros. Então tem muita gente hoje solteira, principalmente mulheres, porque o índice de violência mata muitos homens, né? O homem é muito mais violento, ele é muito mais exposto à violência. Prova disso se você avaliar o tamanho da penitenciária masculina comparando com a penitenciária feminina. Você vai ver que é infinitamente menor. Né? A mulher deve representar, sei lá, eu não vi pesquisas, mas deve representar 5%, 10% da população carcerária, comparando aos homens. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder no ar. Né? Vamos lá. Que a gente sugeriu aí no início, né? Você que está entrando agora, né? Essa é uma live espírita falando sobre Vida 2. Então nós estamos presentes aqui a Verônica Souza, já falei, a Aline Milani, a Aniele Godinho, o João Neto, a Deise Martins, o Adriano Souza, Camila Ciegris, Juliana Silva, um abraço para vocês. Marcelo Galvão está dizendo bom assunto. Marildes Leres, Márcia Simones, Júlio Arcanjo, como sempre é meu amigo Júlio, e Charles Dias dizendo boa noite. Maria Emília Souza, Silvana Ferreira, boa noite. Andressa Coutinho, Carlos Closel, Josimar Castilhano, Nona Guimarães, lá de Nova York. Abraço aí para a querida, né? Para minha querida Nona Guimarães, a nossa querida Norma, né? Abraço para você, Norma, e para todo mundo aí do Ponto de Luz de Nova York. José Augusto Silva, José Eduardo Ornelas, lá de Muriaé. Abraço aí para o meu amigo João Eduardo Ornelas. Márcia Simone diz, boa noite, aprendo muito com você, querida. Muito obrigado, Márcia, pelo carinho. Dalva Moura, Elisângela Paula Alcântara, tem perguntas aqui. Maria Maria de Fátima Lima está dizendo, a situação da mulher era exatamente degradante. Antes da Primeira Guerra Mundial. Aí vem depois quem mais? Jéssica Machado, Márcia Faria, Marco Lazzaroni, Sara Serra, de Leopoldina, né? Claire Kuller, Camila Siegrist, Marcelo Galvão. Só um real propósito mantém o casamento. O propósito de progresso de ambos. São companheiros, né? Eu vou falar aqui da diferença dos dois tipos de casamento. Márcio José Passos, Miriam Ferreira, Bruno Santana, Marcela Nizete, Miriam Ferreira dizendo boa noite Miriam, Douglas Baiense, Marisa Silveira, Claire Cura está dizendo, e quem é solteiro por opção própria? Nunca fui casada, ou dividi meu espaço com nenhum de meus namorados. Agora já nem namoro. Já nem namorar quero mais. Eu pretendo e não pretendo casar. Ok. É uma proposta, né, Clé? Você tem uma proposta de desenvolver sua individualidade, desenvolver sua liberdade, ter um contato com você mesma. É uma proposta normal. Não obstante, Claire, de acordo com o Livro dos Espíritos, a gente vai ver o seguinte, que a Vida 2 ela promove alguns tipos de progresso que é um pouco mais difícil na vida solteira. É difícil, não impossível, viu, Claire? Por exemplo, a gente desenvolve muito a tolerância, né? Por exemplo, tem pessoa que só de mastigar ela me irrita. Então, minha esposa, às vezes, ela comia um tipo de biscoito que o jeito de mastigar o biscoito me irritava. Então, o que eu fazia? Procurava sair de perto. Até com o tempo, passei a conviver com ela, comendo aquele biscoito. Então, a gente desenvolve a tolerância, desenvolve o perdão. Nossa, quando você é casado, você tem que ter uma capacidade de perdão gigantesca, porque o tempo todo você é desafiado. Desenvolve a cumplicidade, né? O companheirismo, a solidariedade. Isso é uma coisa estupenda. Pensa, Clé, uma pessoa
casada, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem em Muqui o casal, o Wilson Lopes e Dona Janete. Seu Wilson deve ter 94, por aí. Dona Janete completou 90 anos esse ano. Quer dizer, Dona Janete foi Miss Muqui, é lindíssima. Então, esse casal está casado há quase 70 anos, ou mais, aliás. Acredito que mais de 70 anos. Então, puxa vida, uma pessoa que consegue conviver com a outra 70 anos, na mesma cela, no mesmo quarto, é no mínimo uma pessoa tolerante, solidária, companheira, paciente, entende? Ela desenvolve muitas habilidades na vida dois, muitas mesmo. Então esse talvez seja o grande privilégio do casamento. E aí se vier os filhos, essas habilidades implicam ainda mais. Não, Claire, que isso não possa ser desenvolvido na vida solteira. O que eu percebo, não sei se é o seu caso, eu percebo que os solteiros, eles acabam se casando com os amigos, né? Tem aquele amigo, aquela amiga que passa o fim de semana, que assiste filme junto, que viaja junto. Então, as pessoas, é uma convivência muito parecida com a convivência conjugal, só não mora junto. Sem falar que existe o casamento de pessoas que não moram juntas também. Pessoas que se casam, mas fica cada uma na sua casa, né? Como existe o namoro de gente que mora junto, que eu chamo de casamento, existe o casamento de pessoas que moram separadas e que se dão bem, né? Assim, porque o casamento, morar junto é sempre muito complicado, dormir na mesma cama, usar a mesma suíte, dividir a mesma pia para escovar os dentes. Aí começam as confusões, né? Porque as pessoas, as suas individualidades começam a se comprometer aí, né? Um gosta de apertar a bisnaga de creme dental no meio e amassar. O outro já gosta de apertar embaixo. Escova os dentes, deixa a pia limpinha. O outro já deixa a pia toda lambrecada de creme dental, né? Penteia o cabelo, deixa o cabelo em cima da pia, né? O outro faz a barba e suja a pia. O outro deixa cabelo no ralo do box, né? Então, essa convivência aí que faz com que a gente seja mais tolerante, ou não. Mas no casamento, muitas vezes a crise conjugal está em vários itens pequenos. Então a pessoa solteira, ela tem às vezes esse contato com outras pessoas, embora eu acredito que não seja tão intenso quanto quando você é casado. Mas às vezes é a proposta da reencarnação, viu, Cleber? Nós somos seres imortais, né? Nós tivemos várias encarnações e teremos outras. Talvez nessa encarnação seja a opção de ficar solteiro, como sacerdote, né? O padre que é celibatário, determinados missionários em todas as religiões. Então, é um processo que depende da reencarnação. Mas, lá ele deve se engajar numa atividade social. Aí falar sobre o porque teoricamente o casado ele tem filho, então ele se devota a esse filho, ele se dedica a alguém que não é ele, é outra pessoa, né? O pai dá a vida dele, os pais dão a vida deles pelos filhos. Então um devotamento, uma dedicação, perder noite de sono, trabalhar, são um monte de coisa que o casamento permite e que o solteiro não vai experimentar. Por isso que lá no Livro dos Espíritos diz assim: e quando tem como objetivo a ciência, a arte, né, cuidar de idoso, de criança, aí os Espíritos colocam, quando o objetivo é o bem, é agradável, todo sacrifício, quando o objetivo é o bem, é agradável a Deus. Não sou eu que estou dizendo, está lá no Livro dos Espíritos. E nós vamos passar no casamento, por exemplo, por vários casamentos, gente. Nós tivemos a Idade Média,
e que vigorou até há pouco tempo atrás, o casamento romântico, né? O casamento romântico, que é o casamento fusão, que sejam os dois uma só carne. Mas não eram os dois, que sejam os dois o homem, né? Porque a mulher perdia tudo, quem não perdia era o homem. A mulher casou, não podia ter amigo com mulheres solteiras. Então o homem não, continuava com os amigos solteiros dele. Então a fusão era conversa fiada. No entanto, o casamento que está em vigor hoje é o casamento parceria. No casamento fusão, a mulher cuida da casa e o homem é o que coloca comida em casa, né? No casamento parceria, não. Os dois trabalham, os dois dividem as despesas, os dois fazem as tarefas de casa, então é tudo muito dividido, né? Então é o casamento parceria. E o casamento parceria não é o casamento assim não, um escorando o outro não. Porque na história de um escorar o outro, é sempre um que escora o segundo. Ou a mulher que o marido escora nela, ou o homem que a mulher escora nele. Então esse é um casamento que está em fase de acabar, de se extinguir. Ainda existe, mas está em fase de se extinguir. Lembra daquela mulher que sonhava ter a casa dela? Então ela casava e ia cuidar de casa. Mas por que essa mulher fazia isso? Porque essa mulher ia ter 3, 4, 5, 8, 10 filhos. Mas hoje a mulher vai ter um filho só. Não faz sentido ela cuidar de casa. Então ela vai trabalhar também fora, né? E o homem? Não faz sentido a mulher trabalhar fora e em casa e ele trabalhar só fora. Que bonito, chega em casa, ele, né, pega o controle remoto, vai assistir TV, a mulher vai limpar a casa, a mulher jornada dupla e ele única, não faz sentido. Então é um casamento de parceria, um ajudando o outro. O homem trabalhando em casa, a mulher trabalhando fora, os dois. Né? Tem até uma reflexão que diz, o marido que ajuda a esposa nos afazeres domésticos, não. Aí ele fala, não ajudo não. Ah, não, você não ajuda não? Você não faz nada em casa? Faço. Mas você disse que não ajuda? Não, eu não ajudo porque a casa era dela, a casa é minha também. Então se eu lavo a vasilha, eu estou lavando para nós dois, eu não estou ajudando ela. Se eu estou lavando o banheiro, eu estou lavando o banheiro que nós dois usamos, não estou ajudando. Então, é a ideia do casamento parceria. Tá bom, Cleia? Espero ter respondido aí a sua questão. Vamos ver quem mais. Tem aí o Cosme Ferreira também. Zélia Bendia. Zélia Bendia, ia falar bendita, né? Que é legal. Nilza Benício Muniz. Grace Ney. Gláucia Suede de Teixeira. Teixeira é o sobrenome dela. Santos Teixeira, né? Gundim Santos Teixeira, Maria Almeida, Zezé Salles, Marcele Galvão está dizendo o seguinte: mesmo naqueles que são solteiros por opção ou propósito, em algum momento de sua evolução, pode ser que esteve em relacionamento conjugal, faz parte das experiências, mesmo que seja em vidas antes, aqui, em vidas anteriores. Então a Marcela está fazendo a seguinte pergunta aqui, vamos lá. Ela está dizendo o seguinte: mesmo as pessoas que são solteiras por opção, em algum momento em sua evolução, pode ser que esteve em um relacionamento conjugal. Faz parte das experiências, mesmo que seja em vidas anteriores. É verdade. Né? Você é solteiro agora. Né? Porque hoje, você lembra, antigamente a mulher, se ela passasse dos 25 anos, olha só, 25 anos, ela era chamada de titia. Titia é a mulher que nunca vai se casar. E essa mulher era hostilizada socialmente. Então, hoje não. Hoje a mulher estuda, às vezes ela quer fazer a carreira profissional dela, só depois casar. Então a mulher casa com 35, 40... Ainda é um limitador, porque a mulher que quer ter filho, há um problema aí, a saúde compromete depois dos 40. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, com a evolução da medicina, daqui a pouquinho a mulher vai poder parir com 60, com 70 anos. Então isso já não vai ser um problema. Então, mas a mulher que é solteira hoje,
ela já teve, ou o homem que é solteiro, já teve relacionamento conjugal em vidas passadas, e às vezes nessa existência quer ter a experiência da solidão. Tem pessoa que o sonho dela é ficar sozinha e não consegue, então ela quer viver isso, né? E aí a reencarnação é uma opção, a solidão é uma opção. Se ela sofre sendo solitária, aí a solidão é uma expiação. A pessoa fez mau uso da vida a dois no passado e agora vem para poder viver a solidão e aí aprender a valorizar o relacionamento. Você tem gente que é solteira e solteiros. Tem solteiros felizes, realizados, sem nenhum problema. E tem solteiros frustrados, que só é solteiro porque não conseguiu arranjar ninguém. Geralmente pessoa difícil, né? Então tem isso. Cristiano Martins está dizendo boa noite. Boa noite. A Greisinei está dizendo boa noite, chegando agora. Nilza Benício dizendo boa noite. Verônica Cis, Cíntia. A Nilza Benício Muniz disse que assunto interessante, gostei muito mesmo. Parabéns, Luiz, muito sucesso, é verdade. Obrigado, o Nilza Benício Muniz. Cíntia Silva, Cindy, ela está dizendo o seguinte: boa noite a todos, chegando agora. Deolinda Tavares, Rodrigo Leal, Ana Maria Metério, Márcia Cristina Oliveira, Silene Martelo, José Luiz, Márcia Costa, lá da Flórida, né, assistindo a gente aí nos Estados Unidos. Oi Luiz, oi Márcia, tudo bem? Marlene Moledo, o meu querido Bruno Cabral, Antônio Vieira, Jordana Olian, Zé Luiz, grande verdade, abraço cunhado, Zé Luiz é meu cunhado, casado com a minha irmã Heloísa. Márcia Costa dizendo, acho que eu fiz essa escolha em outras vidas. Não sei. Márcia, boa. Talvez em vidas passadas você tenha vivido isso. E aí o desafio é ao contrário, né? Tem pessoa, Márcia, que tem a maior dificuldade em se manter solteira. Ela tem pavor da solidão. Muitas das vezes acabam se casando com maus companheiros, más companheiras, apenas para não ficar só. O que é deplorável. É deplorável para ambas as partes. Não há ali afeto. Pode até desenvolver na relação. Mas é triste, né? Você se reunir ao outro só para não ficar sozinho. E existem pessoas que estão casadas, não gostariam de casar. Só casam porque precisam. Ou seja, porque se apaixona por alguém. Mas essa vida com esse alguém é quase uma violência para ela. Então isso porque em vidas passadas teve uma vida solitária. Eu e Jailza, minha esposa, a gente tem essa questão. Eu, por exemplo, como eu viajo muito, já viajei muito mais, né? O ano que vem, em julho do ano que vem, eu completo 30 anos de experiência como palestrante espírita, viajando o Brasil inteiro, Europa inteira, Estados Unidos, América Central, América do Sul. Então, quer dizer, eu fiquei muito tempo sozinho, apesar de estar casado. Não sei se você compreende. Eu estou casado, mas estou só. Já aconteceu, por exemplo, um Natal, eu estar em Nova York, em pleno Natal. Quer dizer, isso é complicado, né, do ponto de vista da vida a dois. E eu tenho tentado, né, preservar o Dia dos Pais, Dia das Mães, mas às vezes nem isso é preservado. Então, no começo havia muita cobrança das coisas. E aí, só que é a vida, né? Quando ela me conheceu, né? Eu tenho 29 anos de oratória espírita e tenho 26 de casado, né? 28 que eu conheço ela. Então, ela já me conhecia assim, né? Então não tinha como ser diferente.
Ela então se adaptou. Depois, aos poucos, ela foi descobrindo que ela também teve uma vida solitária no passado. Ela foi freira. Como freira, ela não se casou. E ela foi freira reclusa, carmelita. Então, a ideia agora era a gente migrar da vida celibatária para a vida a dois, num processo natural. Não como aqueles casais que estão juntos 24 horas por dia, mas num processo de adaptação. E aí a gente percebe que isso aconteceu nessa encarnação e de maneira tranquila. Na verdade, eu estou fazendo essas contas hoje com vocês aqui. Eu nunca fiz essa reflexão, né? Então, no começo, era para mim, é uma coisa que sempre teve muito claro para mim, foi a minha missão de evangelizador, minha missão de palestrante espírita. Isso era muito claro. Eu sabia, assim, que eu podia deixar qualquer coisa, menos essa tarefa, né? E tem desempenhado. Aí agregou depois a mediunidade, e que ainda fortaleceu ainda mais essa tarefa, né? Mas ao mesmo tempo, eu não era aquele marido tradicional, que é aquele marido que assiste novela com a esposa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, aquela vida mecânica. Não, eu não. Final de semana eu estou viajando, né? Então aquela coisa. Mas ela conseguiu sobreviver, né? Estamos casados até hoje, muito bem. E hoje o que acontece? Nós trabalhamos juntos. Ela cuida da minha agenda como palestrante espírita, ela que faz as palestras, que organiza as palestras, que agenda a palestra. Ela cuida da minha agenda como médium, então os atendimentos mediúnicos, a espírita, é ela quem agenda. Ela cuida da minha agenda como psicanalista, e ela é também psicanalista. Nós estamos juntos na escola, nós estamos juntos no centro espírita, porque ela é coordenadora do centro espírita que eu trabalho. Eu sou vice-presidente e coordenador do departamento doutrinário das palestras, né? E ela é coordenadora da evangelização. Então nós estamos juntos na casa espírita, no trabalho, em casa. Então nós desenvolvemos uma habilidade de ficar juntos. E aí hoje eu já fico imaginando, agora eu estou me aposentando, os filhos estão crescendo, a caçula está com 17 anos, 16 anos, então daqui a pouco ela vai poder inclusive me acompanhar nas palestras, se bem que ela não gosta muito de viajar, ela me acompanha com muita frequência, muito pouca frequência, então ela é diferente de mim, ela gosta de ficar em casa, curtir a casa. Então eu tenho, na medida do possível, também ficado um pouco mais em casa, né? A minha agenda de palestra é mais limitada. Teve ano aí, o ano 2016, 2015, de eu viajar para o exterior 6 vezes. Então, complicado. E 3 vezes nos Estados Unidos, ir para a Flórida, depois na outra ir para Nova York, depois ir para Boston, ir para a Europa, porque Europa, por exemplo, só Portugal, eu tenho que ir 2, 3 anos de movimento espírita em Portugal, Itália, Suíça, Alemanha. Então, só para o exterior eu viajei 6 vezes que eu contei. Quer dizer, uma a cada 2 meses. Fora as viagens dentro do Brasil. Então, isso tudo a gente vai reduzindo aos poucos, com recurso da tecnologia. Agora mesmo eu estou fazendo uma palestra para o mundo inteiro. Então, quer dizer, eu não preciso ir aí na Flórida. Estou conversando com a Márcia daqui, pelo veículo da internet, né? Então isso vai me permitir ficar mais em casa. Eu estou com o público, estou em casa. Daqui a pouquinho eu vou encerrar essa live, e aí eu estou aqui no meu consultório, eu saio, meu consultório fica no 2º andar do prédio onde eu moro, subo, já vou para casa fazer o culto cristão no lar, com a minha esposa e com os meus filhos. Então essa comodidade que a internet permite, né? Então a tendência é reduzir. Quer dizer, esse ano eu devo fazer aí 2 ou 3 viagens para o exterior somente, né? Não mais que isso. Então a gente vai limitando, né? Para o Brasil ainda viajo bastante, mas é a mesma viagem, mas é bem menos do que era antes, bem menos. Tinha mês de eu viajar os 4 fins de semana, né? E minha esposa foi perseverante aí. Então são os tipos de casamentos. A Márcia diz, tem alguém que precisa saber sobre o casamento parceria.
Então, o que é o casamento parceria? O casamento parceria é quando você divide os custos, divide o trabalho doméstico. Porque quando a gente pensa assim em trabalho doméstico, a gente pensa que é só a mulher que é escrava do trabalho doméstico. Não, existem lares que o homem trabalha mais que a mulher dentro de casa, né? Hoje a coisa mudou bastante. Mas o ideal é dividir, é buscar o que você gosta de fazer. E também é necessário que o outro permita que o parceiro ou a parceira entre dentro de casa. Porque como a mulher ela percebeu que a casa é um espaço de poder, ela agora está esperta, ela às vezes limita a entrada do marido para dentro de casa. Eu me lembro, minha filha, o meu filho mais velho, às vezes ele começava a chorar, e eu pegava e Jailza dizia, me dê. Eu disse, não vou te dar. Não, mas ele está chorando. E daí está chorando? Eu sou o pai dele, eu consigo fazer ele parar de chorar. Então, o que acontece? Ela sem perceber, ela me passava um atestado de incompetência. Tipo, me dá aqui que você não tem competência para fazer ele parar de chorar. Porque é o espaço de poder dela, que eu estava invadindo, né? Então, quer dizer, se a mulher sai de casa para trabalhar fora, também o homem tem que sair de fora para ir para dentro de casa, senão os filhos ficam abandonados. Então é necessário essa parceria. O homem entra dentro de casa e a mulher sai, de maneira que os dois estejam parcialmente dentro de casa e estejam também parcialmente no trabalho, né? Poder ter o privilégio de trabalhar junto, no meu caso, com a minha esposa, privilégio agora também, a vida inteira não foi assim. Isso é coisa de uns 5 anos para cá. Então a escola fica no mesmo prédio que a gente mora, o consultório, é tudo muito bem estruturado. Por quê? Porque como eu viajo muito, eu tenho que estruturar para quando eu estar presente. Uma coisa que a minha esposa dizia de mim, pessoal, quando as colegas, as companheiras da Casa Espírita ficavam questionando ela, como é que você aguenta um homem que viaja tanto? Ela dizia assim, olha, o negócio é o seguinte, onde ele está isso. Ele não está, ele está inteiro, ele não está meia boca. Então quando ele vai embora, o perfume fica, daquela intensidade que ele manteve. E aí os meus amigos sabem disso, que eu sou intenso, eu faço tudo com intensidade. As palestras são feitas com intensidade, as lives são feitas com intensidade. Terça-feira, anteontem, eu fiz uma live psicanalítica no meu outro canal do Facebook, que está com quase 9.000 visualizações. Eu mantive ao vivo a 170 pessoas, ou seja, 10 vezes mais, 15 vezes mais o público que está assistindo agora, porque o tema era interessante. É aquela história do beijo entre pai e filha do BBB. Eu não assisto BBB, mas as críticas vieram na internet e aí me pediram que eu fizesse uma análise psicanalítica do beijo do pai na filha, do pai dormindo com a filha. Tem cenas dele lá acariciando a filha, movimentando o corpo dele em cima do corpo dela. Aparentemente ele não está fazendo sexo, porque eles estavam de roupa, mas o pai estava movimentando o corpo, friccionando o corpo dela em cima do corpo dele, em cima do corpo da filha. Então eu fiz essa live e deu lá, chegou a ter 170 pessoas ao vivo, e hoje já está quase na casa das 9.000 visualizações. Isso em 3 dias, é uma coisa fantástica, né? Então, quer dizer, essa possibilidade de comunicação que existe aí, que facilita, que faz com que eu possa. Então, na verdade eu estou contando isso para dizer como eu sou intenso. Por que eu prendi as pessoas em mim? Porque eu sou intenso quando eu estou falando. Eu sou inteiro. Então eu aprendi a fazer isso para que a minha família tivesse o suporte da integridade, apesar de eu não estar sempre presente. Tanto que são 5 filhos muito bem encaminhados. Não oferecemos nenhum filho doente à sociedade. 2 filhas casadas, uma delas
é empresária, a outra é pedagoga com especialização em educação especial, então ela atua com crianças com deficiência física. O meu filho solteiro, namora e é psicanalista e faz mestrado na universidade. Enfim, a gente conseguiu formar uma família estruturada, apesar de eu viajar muito. As pessoas questionam isso. Mas como eu estava a serviço do bem, a serviço do amor, do espiritismo, os benfeitores protegeram a minha família. Eu não me lembro nem um dia chegar em casa e encontrar um filho doente. Nunca, nesses 29 anos de trabalho. Então é essa possibilidade. A Rosa Colchete está dizendo boa noite. Temos ainda a Isabel Santana, o Wagner Carvalho, o meu amigo José Soares, lá de Pernambuco, de Caruaru, né? A Ana Paula dos Santos Ferreira, o Wagner Carvalho está dizendo, sabe as palavras, parabéns. Obrigado, Wagner. Sônia Santos, Ana Nascimento, o John Harley, meu amigo John Harley, lá de Sete Lagoas, a Chiris Mello, lá de Boston, lá de Peabody, Massachusetts, Estados Unidos. A Verônica Assis está dizendo, boa tarde, querido amigo, excelente tema. As pessoas têm que entender que a Terra está em transformação e que nós estamos transformando junto com ela. Muito bem. Acredito que daqui para frente, vamos lá, me perdi aqui. Acredito que daqui para frente o amor e companheirismo prevalecerá. Eu quero casar, juntar que seja, formar uma família, mas juntar, não existe juntar, querida. Lá em Minas se diz o seguinte, amigado com fé, casado é. Casamento é quando você mora com alguém, divide sonhos, divide despesa, divide trabalho, isso é casamento. A questão da certidão é apenas um contrato comercial. O verdadeiro casamento se vive na prática dentro de casa. E então, isso é casamento. Mas eu também quero continuar com a minha vida individual, trabalhando, estudando. Não existe data certa para casar. Isso foi um paradigma que colocaram, verdade, muito boa reflexão dela. Sejamos felizes no hoje, no agora. Deus sabe de todas as coisas. O tempo certo é o tempo de Deus. Um grande abraço, amigo. Quem disse isso foi a nossa querida amiga Verônica Assis. É isso mesmo. Então não tem prazo de validade, gente. Tira isso da cabeça. Quanta mulher que me procura como médium, né? Aloysio, vê aí com os espíritos. Se eu vou ficar ainda muito tempo solteira, se eu vou casar, eu estou com medo de não casar. Essa história da titia é coisa do passado. A semana passada eu estava vendo a notícia de uma senhora de 90 anos se casando. Então, né? E ela se casou com um grande amor da vida dela. O namorado dela, o marido dela até agora, né, era namorado, foi viúvo. Na juventude eles se conheceram, eles se apaixonaram, mas por questões da família tiveram que se separar, porque os pais mudaram de cidade. E aí, aos 90 anos, se casaram de novo. Se casaram pela segunda vez, um com o outro, muito legal. O meu amigo Guilherme Velho está dizendo, querido irmão, saudade de você. Um abraço, grande expositor aqui, Guilherme Velho, palestra pelo mundo todo. Paulo Afonso Moreira Carvalho aí assistindo. A Verônica diz, excelente tema, amo suas lives. Obrigado, Verônica. Jorginho Ferreira, Cássia Neres, Alessandra Glaudino, Robert Santos. Abraço para você, Robert. Robert, você está no Canadá, é isso? Você está fora do Brasil, né, meu amigo? Um grande abraço aí para você. Gabriel Tavares, coloca aí o nome da cidade, gente. Jason Lacomini, Miriam Ferreira. Olha que união linda sua. É verdade, é verdade. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo para ela falando
da nossa história, quanto tempo, agradecendo, né, portanto, pela persistência, pela perseverança de ficar ao meu lado, apesar de eu ter uma missão tão difícil para ela, que é viajar e ela ficar sozinha, né? Mas ela conseguiu vencer e agora a tendência é diminuir essa solidão. Raquel Vieira, e ela tem prazer de ficar comigo, isso que é legal, entendeu? Eu tenho prazer de ficar com ela, de ficar em casa, de sair, fomos agora ao supermercado, né? Quando os filhos saem à balada aqui, agora é verão, né, em Guarapari. Tá, galera, os meus filhos saem para ir para praia, para balada, e eu e ela ficamos em casa, chocando, as duas, gostoso. Ele fala, quer sair? Ela, não, fica em casa. Então tá bom, vamos para academia junto, para cuidar da saúde. É tudo muito bom, eu gosto muito do meu casamento. Mas também se for solteiro eu gostaria também, viu? Eu seria um solteiro feliz também. É importante isso. Acho que a individualidade, ela ganha asas na solidão, entendeu? A gente ganha asas. Imagina, eu, por exemplo, tenho mania de perder o sono no meio da noite. Tipo, se acordo 1h da manhã. Pô, imagina se eu fosse solteiro, eu ia levantar, ligar a televisão, fazer bagunça. Não, eu tenho que sair quietinho do quarto, pisando no chão sem arrastar o pé. Aí fecha a porta do quarto para poder ir para a sala, para o escritório, escrever meus livros. Aí quando vai dando 5h30, 6 horas, se o sono não volta mesmo, se voltar eu volto para dormir. Aí eu vou à padaria, comprar um pãozinho fresquinho, faço café, e aí acordo ela para tomar café, para a gente ir para a academia. E ela diz assim, puxa, mas você acordou que hora? Eu digo 1h30, 2 da manhã. Você está doido, como é que você consegue, né? Então, quer dizer, a gente consegue manter a individualidade estando junto. Acho que esse é o grande toque do casamento. Você não tem que forjar o outro a se comportar como você. Ela gosta de dormir mais, né? Deus me livre se ela dormir menos do que 6 horas numa noite. Ela fica doente no dia seguinte. Ela fica com enxaqueca. E eu, Deus me livre se eu conseguir dormir mais do que 6 horas. Eu não consigo dormir nem 4, quanto mais 6, né? Então, cada um tem o seu ritmo, né? E aí, como eu durmo um pouco à noite, depois do almoço dá aquela preguicinha. Como bom mineiro, eu faço a cesta, né? Ela já não faz, porque ela dorme bem à noite. Então, cada um tem o seu estilo. E aí, importante é respeitar a individualidade, os espaços do outro. Outra coisa muito presente no casamento, a expectativa pelo outro. A gente tem que aprender que o outro é o outro. Inclusive no aspecto religioso, gente. Eu sei que tem mulher aí que é doida para converter o marido para o espiritismo. E tem marido que é doido para converter a esposa para o espiritismo. Esse é um pensamento equivocado. Porque o espiritismo não tem prosélito. Nós não temos de converter ninguém. O espiritismo é uma filosofia livre. Qualquer pessoa pode ir a hora que quiser. É livre. Tem católico que vai no centro espírita, tem um bandista que vai no centro espírita, candomblesista, tem até evangélico que escondidinho vai lá e assiste uma palestra. Tudo bem, é uma filosofia. O espiritismo não é religião. Allan Kardec deixa bem claro, é uma filosofia com base científica e com consequências morais. Procura para mim na obra básica, qualquer uma das obras de Kardec, que está escrito assim, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não tem isso lá. Isso é coisa inventada pelo brasileiro. Não tem isso. Espiritismo é filosofia com base científica, com consequências morais. Então a nossa religiosidade está na consequência moral. Tipo, fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade está em entender a lei de causa e efeito. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. A mediunidade, isso é a nossa religiosidade. Como médium, eu sei que se eu encher a cara no boteco, eu vou atrair vampiros do alcoolismo. Isso é a minha religiosidade. Não é, não tem espiritismo, não tem sacerdote, não tem casamento, não tem vela, não tem crisma, não tem nada, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não tem nada que lembre uma religião. O que é o centro espírita? É um teatro onde se apresentam palestras, é um salão de estudos, né?
um auditório para palestras, são salas de estudos, é uma escola filosófica. É claro que no Brasil, se você não disser que é religião, a pessoa acha que você é ateu. O certo seria a pessoa me perguntar: Luiz, qual a sua religião? O certo seria eu dizer: eu não tenho religião. Mas se eu disser isso, a pessoa: então você não acredita em Deus? Meu Deus, uma pessoa que não tem religião. Não, eu tenho uma filosofia. Filosoficamente eu sou espírita. Mas é complicado. Aí quando a pessoa me pergunta: qual a sua religião? Eu falo: sou espírita. Mas é uma frase falsa, porque na verdade não tem isso lá na obra de Kardec. Você deve estar estranhando quem está me escutando aí. Não, mas palestrante fala. Eu sei que palestrantes falam isso, mas procura lá: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Essas são as 5 obras de Kardec. Vê lá se tem religião. Não tem. Por exemplo, nas obras de Kardec tem centenas de vezes a expressão centro espírita. E tem gente que fala: não, eu não vou colocar centro espírita, senão vai parecer Umbanda. Mas Kardec usava a expressão centro espírita. Agora, Kardec não usa a expressão religião espírita, não usa. Não tem isso lá. É religiosidade, que é diferente. Isso seria, se a gente absorvesse isso e levasse isso a sério, como deve ser levado, os centros espíritas iriam lotar de pessoas. Porque essa coisa do proselitismo religioso não separa. Não separa. Imagina se o católico falasse: eu posso ir lá que ninguém vai implicar comigo. Ele ia. Mas não, a gente fica igual os outros, tentando angariar adeptos. Não tem isso. Então você, marido, tem nada que converter sua mulher para o espiritismo, não. Deixa ela quietinha lá, na religião que ela gosta, na filosofia que ela gosta. Você mulher, não queira converter seu marido. Eu sei que tem marido que é implicante, que fala com a esposa assim: você está gostando tanto do ser espírita que acho melhor você levar o colchão para dormir, para morar lá. Mas ele não é obrigado a ser espírita. Não é obrigado a ser espírita. Como eu viajo muito, né? Por muitas vezes eu fiquei hospedado em casa de casal que o marido é espírita e a esposa é evangélica. Já pensou isso? Ou católica. Eu fiquei hospedado num casal na cidade de Pancas, vou falar logo o nome, que não é segredo para ninguém, na cidade de Pancas, aqui no Espírito Santo, num lugar lindíssimo, em Alto Pancas, em que o marido é presidente da casa espírita e a esposa é da igreja batista, e ela tem cargo na igreja. E eles estão casados há mais de 20 anos. Mas um respeita o outro. Eu me lembro que eu perguntei assim: e o filho, como é que vai ser? Aí a mãe disse: bom, ele vai ficar comigo, né, na evangelização lá da igreja batista, até ele crescer. Quando ele ficar um pouquinho maior, ele vai escolher. E hoje, o filho deles é das grandes lideranças do movimento espírita capixaba, no movimento juventude. Então, bobagem isso. E eu já vi também mulher espírita que implica com o marido, porque está pegando muita tarefa no centro espírita. Ou o marido espírita que teve um dirigente, uma pessoa que ele exigiu, primeiro ele reclamou comigo por ter convidado a esposa dele para a diretoria da casa espírita. Eu disse a ele que eu não iria ouvi-lo. Eu digo: sua mulher, ela responde por si mesma, ela não é nenhuma criança, não é retardada, não é débil mental. Eu falei assim mesmo com ele. Então é ela que tem que conversar comigo, não você. Aí, resultado, a esposa concorreu, teve eleição, se tornou tesoureira. Aí ele veio, olha como é que sujeito obsidiado, espírita, hein? Espírita. Ele veio me dizer que a esposa poderia desviar dinheiro da tesouraria. Olha o respeito que ele tem pela mulher dele. E que se isso acontecesse, ele não iria cobrir as despesas dela, o dinheiro que ela roubasse, que é isso que ele quis dizer. Aí eu disse assim: primeiro, que ela trabalha, pelo que eu sei. E segundo, ela é uma mulher honrada. Você devia ter vergonha na sua cara de falar isso da mulher. Você está com inveja dela. Você está querendo competir com ela. Mas esse dado, por satisfeito, ele fez tanta pressão que ela falou comigo: Luiz,
mão do meu cargo de tesoureira ou eu vou perder meu casamento. Lembra que eu falei do casamento por expiação? A pessoa às vezes não quer, mas ela se vê presa naquela relação. Espírita. O marido não é católico, não é evangélico, não é ateu. Ele é espírita. E fez esse inferno da vida da esposa. Então, querer converter seu marido para a casa espírita, cuidado, pode piorar. Querer converter sua esposa para a casa espírita, cuidado. Às vezes é boa agora e fica pior. Fique esperto. Porque esse é o que eu vi desse casal. Minha esposa era católica quando eu a conheci. E ativa. Trabalhava na mocidade católica. Frequentava, comungava, se confessava. Era católica, porque a família toda é católica. O que eu fazia? Eu ia com ela à missa e aos encontros da mocidade católica, e ela ia comigo à palestra e aos encontros da mocidade espírita, porque eu era da mocidade espírita na época. Então, a gente fazia assim. E estava super certo. Até que um dia eu percebi que ela não me chamava mais para ir à missa. Ela não me convidava mais para ir na mocidade católica. E ela ia comigo na palestra. E ela ia comigo na mocidade espírita. E aí eu disse a ela, falei, Jair, olha só, a gente combinou que quando tivermos filhos, os filhos pequenos irão para a igreja católica, depois poderão escolher. Mas filho sem religião não é possível. Eu tenho notado que você não tem ido mais à missa, e muito menos ao encontro da mocidade católica. Aí ela disse, é porque eu me tornei espírita. Eu disse, que bom, mas eu nunca alimentei expectativa. Isso veio de presente para mim. E claro, né, para a missão que eu iria desempenhar, que é a tarefa de palestrante, era necessário que ela fosse espírita, porque senão como é que seria, né? Mas também se não fosse, também não teria problema não. Eu acho isso. Acho que o casamento ele se sustenta quando você respeita a individualidade do outro. A gente tem que ser como somos no casamento. Se a gente vai respeitar o outro, sim, mas não podemos nos modificar para agradar o outro. E nem podemos forjar a modificação do outro para nos agradar. Senão, se o outro se modificar para nos agradar, ou a outra, vai ser uma pessoa infeliz. E é isso que a gente quer? A gente quer ter alguém infeliz ao nosso lado? A gente sendo feliz? Que tipo de situação é? É uma situação egoística. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade, está lá no livro dos Espíritos. Então, o outro, ao direito, como é que o Chico Xavier diz? Ao outro, o direito de ser como queira. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor, cada vez melhor. Chico Xavier. Então, isso se aplica ao casamento. Estamos aí com a Raquel Vieira, Lorena Novello, ainda respondendo as questões, Jane Mara, Márcia Lemos. A Márcia Lemos é uma querida amiga católica lá de Belo Jardim. Tá vendo que legal? Ela é católica, está participando tranquilamente, porque não é religião, gente. Espiritismo é filosofia. Eu sei que muita gente não concorda, e eu respeito a você o direito de discordar. Porque todo mundo fala que é religião, né, gente? Eu sei. Agora, eu acho o seguinte, qual é a verdade? A verdade ela se põe por si mesma. A gente procura na obra de Kardec a questão, o espiritismo é religião. Procura lá. Alguém postou aí, Jesus não tinha religião. Não, Jesus ele era judeu, mas ele contradizia a religião. Mas Jesus não criou o cristianismo, né? Cristãos são aqueles que seguem Jesus. Mas só para a gente perceber. Hein? E religião é de religar o ser com Deus. E nisso o Espiritismo provoca o religare. Mas não é uma religião tradicional. Nós não temos templos, igrejas. Qualquer pessoa pode abrir um centro espírita. Fala a verdade. Junta 4, 5 pessoas na casa de um, abre o livro dos espíritos, vão estudar o livro dos espíritos. Pronto, está aberto um centro espírita. Coisa católica, você precisa pedir autorização. Né? Então a gente vê que é diferente. Só um minutinho que eu vou colocar para carregar aqui a bateria, senão a gente vai ficar sem bateria. Vou colocar aqui
Pronto. Eu achei que tivesse até já no cabo, não estava não. Pronto. Então, é essa questão. Então, dentro do casamento é necessário respeitar a individualidade do outro. Solemi Mariane, Leonardo Pio, a Grace Neida dizendo, acredito que nada é por acaso, né? Quando conheci meu esposo, na época eram amados, eu fui apresentar para os meus pais, descobrimos que a mãe dele tinha sido namorada de um tio meu, e que nunca mais, deixa eu ver, continuar aqui, muito boa essa história, eu gosto de história assim, e que nunca mais tinham se visto, ou seja, quase fomos primos, mas o destino quis que fôssemos marido e mulher, de todo jeito, para a mesma família, embora eles nunca mais tivessem contato. Legal, tá vendo aí? Isso não é por acaso, né? Como eu disse, o casamento ele é planejado no mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual ele não trabalha com improviso. Sabe por quê? São questões muito importantes para a nossa reencarnação, para improvisar. Então a gente planejou a profissão que a gente vai ter, o casamento que a gente vai ter, os filhos que teremos, tudo isso é planejado. Mas veja, planejamento. Isso quando chega aqui você pode modificar. Você planeja a construção da sua casa com 2 quartos, mas de repente nasce um filho, mais um filho. E aí então você vai emendar, vai alterar o projeto e colocar ali um terceiro quarto. Compreende? A pessoa, mas chega aqui e você não dá certo, aquela pessoa não corresponde o que planejou com você, ou você não corresponde o que planejou com ela, e aí a coisa muda de percurso. Mas se a gente for fiel ao que planejamos, nosso casamento vai durar a vida inteira. Então é preciso que haja planejamento. Márcia Lemos, muito bom ouvi-lo novamente. Um abraço. Um abraço para você também, querida. Nos vemos aí, hein, Márcia? Agora em fevereiro, hein? Elismara de Guaçuí. Elismara Taiwá Cesse, psicanalista. Leandro Costa, meu amigo Leandro Costa, um abraço. Sempre aí nos acompanhando, né? André Petrilo, de Itaperuna, né, André? Um abraço. Aí eles Ismar dizendo, pena que cheguei agora. Boa noite, amigo. Então, Ismar, depois você pode assistir com calma, vai ficar gravado aqui. Michael Menezes, meu grande amigo lá de Caruaru, grande mestre, tá dizendo Michael. Michael está dizendo o seguinte, parabéns, amigos queridos, por ajudar tantas pessoas com as suas palestras instrutivas. Ivana Santos de Nova York. Lembra, Ivana, você ficou me cobrando, hein? Tá aí a live, viu? Tá aí a live. Quem mais? Maria do Carmo Pio. Aloysio, meu marido não consegue parar de mentir. Isso tem atrapalhado a nossa relação. Quase nos separamos por causa da mentira. Será que é coisa de outra vida? Olha, Maria do Carmo, minha querida amiga, você não vai gostar do que eu vou falar. Devo falar, gente? Hein, Maria? Você acha que eu devo te responder? Então, Maria, eu vou te responder. Sabe por quê, Maria? Já que você abriu a discussão, eu acho legal, sabe por quê? Porque muita gente pode aprender com a sua história. Maria, do lado, de acordo com a psicanálise, eu não vou responder o espiritismo, não. Como terapeuta, como psicanalista, como uma pessoa com experiência em lidar com casais, com conflito conjugal há mais de 30 anos. Olha só, Maria, toda vez que um dos dois é mentira, o outro é controlador. Então, Maria, ela é controladora, tá muito como ela quer, e quer as coisas do jeito dela. Estou errado? Então, aí o que acontece? O seu marido tem 2 opções, só 2.
Aliás, três. A primeira, ele se resignar a uma vida de sofrimento, de infelicidade, de tristeza. Ele te ama, Maria. Ele te ama. Então ele faz a terceira opção, o terceiro caminho. Ele opta pelo terceiro caminho, que é te agradar, sem perder a individualidade dele. Ele só mente para você, Maria, porque você não deixa ele ser ele mesmo. Entendeu? Então ele, para não te desagradar, ele mente. E vale lembrar, querida, não sei quantos anos você tem de casada, mas isso é uma construção ao longo do casamento. Desfazer 10, 15, 20 anos de dominação. E o outro, ele ama, ele não quer perder o relacionamento. Por outro lado, também ele tem direito de ser feliz. Aí ele usa a terceira via, que é mentir. Mentir para agradar. Eu atendi uma paciente uma vez, ela fez uma consulta comigo, que ela estava se queixando que o marido mentia muito. E aí ela me contou a seguinte história. O marido era separado e acho que quando ele separou, ela era amante dele antes dele casar com ela. Então, ela não gostava da filha dele e vice-versa. Então ela proibia o marido de ver a própria filha. Veja. E aí qual é a mentira do marido? Ele falava para ela que ia trabalhar, ou que ia para casa de algum amigo, ele ia ver a filha e o netinho. Caramba! Quando ela acabou de narrar a história, eu falei, esse homem é maravilhoso. Se eu não fosse casado, eu casava com ele. Aí ela ficou assustada. Eu estou falando sério. Porque, olha como ele te ama, mulher. Se sou eu mandava você, sabe para que lugar, né? Lá para o lugar onde o camarada tem chifre, né? O cromanhão lá, o cão, né? Ou aqueles nomes que é esquisitos, né? Eu te mandava para lá, cara, porque, caramba, como é que você pode querer proibir o cara de ver a filha dele? Quem merece um negócio desse, não? Você tem mais filhos? Você tem filhos? Ela falou, tenho 2. Todos 2 devem ser problemáticos. Você não precisa falar, não. Eu vou dizer como é que eles são, diz para ela. São dependentes químicos. Ela disse, como é que o senhor sabia? Porque você é controladora. Seu marido consegue sobreviver. É um herói. É um herói. Olha, você devia fazer um altar para ele. Então, não estou dizendo que você seja assim, viu, Maria? Que o seu marido seja assim. Mas eu estou dizendo que para ter mentira, tem que ter a necessidade de agradar. Né? E você veja, como a pessoa casa com a mãe, então ele já traz uma trajetória de uma mãe dominadora, que ele teve que mentir, e em casa com a esposa também dominadora, porque ele procura uma esposa que se pareça com a mãe. E vai continuar essa trajetória de mentira. Desculpa, não é, né? Como Thaís Serafim, boa noite. Ivana dizendo, oi, aqui em Nova York, amigo. Verdade. Valéria Lazzaroni de Leopoldina. Michael Menezes, sou fã do seu trabalho. César Luque, Guilherme Figueiras. Michael Menezes, você sempre traz palavras iluminadas para a nossa compreensão. Obrigado, Michael. Michael é um comunicador fantástico, gente. Jesus dos Santos Olaia. Um abraço, José dos Santos Olaia. Ivana diz, concordo. Riva de Souza, Maritza Almeida de Santos Dumont, Minas Gerais. Ana Paula Ferreira, Jesus não criou religião. Não criou mesmo, não. Muito bem, Ana Paula, agora eu entendi. Jesus não criou religião. Ele propôs um código de ética, uma proposta filosófica. Quem transformou em religião foi a Igreja Romana. E posteriormente, as múltiplas igrejas. Não é uma proposta de Jesus. Não é. Né? Então, muito bem. Ele não, né? Não é igreja. As pessoas se sustentam em cima dessa aí, mas não é não, hein? Não é não. Sônia Maria Lira. Marissa Almeida, boa noite, meu amigo. Poliana Partelli. Valéria Zana, muito bom o tema. Muito obrigado, amigo. Leonardo Pio, Deus.
Michael Menezes, Amanda Palestra, Verônica Assis, ansiosa para sua vinda em Massachusetts, no centro Getú, em abril, tá chegando! Abril estarei em Massachusetts, estado de Massachusetts, Estados Unidos, e também no estado do Colorado, lá em Denver, na capital. Maria do Carmo Pio, Ivana Santos, ouvi tudinho, Paula Pura, Maria Cardoso. Ivana, sabe quem estava aqui, Ivana? A Norma Guimarães, a Nona Guimarães, estava aí assistindo, legal. Abraço para o Maurílio, para todo mundo aí do Ponto de Luz em Astoria, não é isso? Lá perto no centro de Nova York, ali, né? Quinta Avenida, aquela das carruagens, né? Central Park, que lugar maravilhoso. Maria Cardoso, Lúcia Helena Cardoso, Daniela Stades, Silvana Ferreira, Renes Vidal, Vanessa Betim, Grazi Ney, Maria Jesus, Vânia Ties, boa noite, amigo. Ângela, venha a Uberaba palestrar, você é um ser iluminado. É só convidar, Ângela. Eu não conheço Uberaba, aliás, eu sou doido para conhecer Uberaba. Cá para nós. Sabe por quê? A casa do Chico, né? A casa da prece, que eu não conheço ainda. Eu conheço Pedro Leopoldo. Faço palestra lá na casa do Chico em Pedro Leopoldo todo ano no museu. Na Capela do Sol, em Sete Lagoas. Mas Uberaba não. Já fui a Uberlândia, a casa lá do nosso querido Jerônimo Mendonça, Ituiutaba, né? Já fui em Ituiutaba, mas não conheço Uberaba. Estou aberto aí a convites. É só ter paciência, Ângela. Eu não tenho mais disponibilidade de fim de semana, viu? Mas você consegue durante a semana, né? Então, agenda com a minha esposa, que eu vou aí com todo prazer. Não cobro nada para dar palestra como qualquer palestrante. A despesa que a Casa Espírita tem que ter é a passagem e arranjar um lugar para eu ficar. Pode ser na casa de um companheiro, pode ser no hotel módico, simples, né? É só isso. Eu da minha parte, 0,800, cobro nada, tá bom? Né? Levo os livros, às vezes os livros podem ajudar a cobrir parte dos custos. A Ivana está dizendo, Norminha, que legal, isso mesmo, a história. Lembrei, viu, a história de Nova York. Leonardo Pio, Aloísio, é verdade que todos temos mediunidade, muito boa. Eu até fiz uma live, Leonardo, sobre mediunidade. Todos temos mediunidade, todos nós nos comunicamos com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda. Isso é mediunidade. Todos nós nos comunicamos com Deus, com os bons espíritos da oração. E isso é mediunidade, está no capítulo 14, 13 ou 14, agora já não me lembro mais, do livro dos médiuns. Então Allan Kardec vai dizer, todos somos médiuns. Mas Allan Kardec faz uma expressão de ligação, ele fala, todos somos médiuns, porém, serão considerados médiuns ostensivos todos aqueles que tiverem uma impressão física, de maneira rotineira, de maneira frequente. Então, médium ostensivo é aquele que sente aquele arrepio toda vez que algum espírito precisa se comunicar, é aquele que psicografa, é aquele que vê, é aquele que escuta, é aquele que usa a voz, os espíritos usam a voz dele, né? Esse é considerado médium ostensivo. Então, o pessoal conhece como médium, mas na verdade todos somos médiums, porque todos nós percebemos o mundo espiritual. Só que existe uma percepção fisiológica, entendeu? Que é o médium que trabalha na casa espírita. Enfim, meus amigos, eu tenho que encerrar, porque já deve estar chegando aí o horário. Deixa eu ver aqui, está na hora do meu culto, já está quase na hora, são 19h44, às 20 horas é o meu culto cristão no lar, aqui em casa, com a minha família, e mais amanhã cedo eu viajo bem cedo. Boa noite, Luiz, um grande abraço. Rui Moreira, abraço, Rui. Então, vamos fazer essa live toda. Vamos passar para quinta-feira, que a segunda está ficando muito difícil, né? Tivemos um problema na internet segunda-feira passada. Mas é isso aí, meus amigos. Foi um prazer conversar sobre casamento. Hoje eu não pude entrar num outro assunto, que é o casamento gay, o casamento entre homoafetivo, né, na casa espírita, qual é a visão espírita do casamento homoafetivo, e a gente vai poder conversar sobre isso
vamos marcar esse tema para o próximo encontro? O casamento homoafetivo e o espiritismo. Vamos conversar sobre isso? Tá marcado, hein? Combinado? Vou colocar então. Se você tiver alguma outra sugestão, me fale, que eu já jogo para as próximas quintas-feiras, né? Quinta-feira que vem é antivéspera de carnaval, vou fazer a live normalmente. Na outra quinta é a quinta-feira de cinza, também vou fazer a live normalmente. Ok? Estaremos aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, que o Mestre Jesus nos envolva, que sejamos cada vez mais fiéis à doutrina dos Espíritos, essa luz extraordinária que nos ilumina a vida e além da vida. Deus abençoe o lar de cada um que está me ouvindo. Muito obrigado aí. Teve gente que ficou o tempo todo fiel durante toda a live. Alguns entraram um pouquinho, também agradeço. Então, pessoal, vamos multiplicar o bem, vamos compartilhar essa live, vamos postar no YouTube, onde você encontrar, o iTunes, né, quem tem iPod, enfim, a mensagem deve ser compartilhada. Eu estou autorizando de público, para ninguém dizer, não vou fazer isso não, porque precisa da autorização do Aloysio. Estou autorizando aqui de público. Vamos espalhar o bem, tá bom? Muita paz, e na semana que vem a gente conversa sobre o casamento gay e o espiritismo. Como é que o espiritismo vê o relacionamento homoafetivo. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Lembrando que na terça-feira, às 13 horas, 1 da tarde, no meu outro perfil, o Aloysio Psicanalista, eu vou fazer mais uma live com o título Você no Divã. Então você tem a opção Você no Divã na terça-feira, às 13 horas, ou vamos conversar sobre espiritismo na quinta-feira, às 18 horas. Um abraço. Fiquem com Deus.